Neste momento, dá-se-á início à cerimônia de apresentação do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Procurador da Fazenda Nacional, senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias. E para isso já o convidamos, ele e sua esposa Karina, para ocuparem o assento à frente do plenário. A senhora Dilma Rousseff, ex-presidenta da República. O senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí. Senhora Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Senhor Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Senador da República, Jacques Wagner. Senhor João Henrique Campos, prefeito de Recife. Senhor Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos todos e todas para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Podemos sentar. Anunciamos a presença das autoridades, senhor Paulo Dantas, governador do estado de Alagoas, ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, vice-presidente do Superior Tribunal Militar, senhor Márcio Fernando Elias Rosa, representando o vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, ministro José Múcio Monteiro, ministro de Estado da Defesa, senhor Camilo Santana, ministro de Estado da Educação, senhor Luiz Marinho, ministro de Estado do Trabalho, senhor Paulo Teixeira, ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário,
Senhora Cida Gonçalves, ministra de Estado das Mulheres. Sônia Guajajara, ministra de Estado dos Povos Indígenas. Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Aloísio Mercadante, presidente do BNDES. Alexandre de Paula Duprá Martins, advogado-geral da União. Senhor Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União de 2009 a 2016. José Eduardo Martins Cardoso, advogado-geral da União de março de 2016 a maio de 2016. Senhora Grace Maria Fernandes Mendonça, advogada-geral da União, de 9 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Agradecemos e registramos a presença de demais senadores e senadoras da República e demais deputados e deputadas federais. Também o ministro Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Senhor ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro Ricardo Vilas Boas, também do STJ. Marco Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também do STJ. Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do TST. Senhor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República e vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, representando o Procurador-Geral da República. Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil. Fábio Leal Cardoso, subprocurador-geral do Trabalho, representando o Procurador-Geral do Trabalho. Paulo Maurício Braz Siqueira, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Desembargador Federal Eduardo Moraes da Rocha. Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, representando o presidente do TRF da Primeira Região. Senhor Desembargador Federal Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Senhor Daniel de Macedo Alves Pereira, Defensor Público Geral Federal. E o senhor Luiz Roberto Lisa Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação. Saudamos a presença dos representantes de todas as carreiras da advocacia pública e também dos integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como dos membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, das representações diplomáticas no Brasil, dos representantes dos movimentos sociais, do Grupo Prerrogativas, das confederações e das associações científicas, tecnológicas e de inovação, e das entidades representativas da educação. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias, é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, pernambucano, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil de 2015 a 2016, secretário de Regulação da Educação Superior no Ministério da Educação entre 2012 e 2014, além de consultor jurídico nos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia em 2011 e 2012. Jorge Rodrigo Araújo Messias é casado com Carina Romanini Messias, pai de Vitória Romanini Messias e João Pedro Romanini Messias. Seus pais são Edson Almeida Messias, filho, e Edna Ferreira de Araújo Messias. Convidamos o excelentíssimo senhor Beto Simonetti para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimento inicialmente Sua Excelência, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias, bem como sua esposa, que também compõe esse dispositivo, a senhora Carina Romanini. Receba verdadeiramente os cumprimentos da advocacia brasileira. Cumprimento Sua Excelência, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, da mesma forma, recebo os cumprimentos da advocacia brasileira.
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e também o ministro Ricardo Lewandowski, nas pessoas de quem cumprimento todos os ministros daquela corte recebam o respeito da advocacia. O senhor governador Rafael Fonteles, do Piauí, na pessoa de todos os demais governadores das 27 unidades federativas e do Distrito Federal. Das 27 unidades federativas, desculpa. A senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimenta os demais ministros e ministras daquele tribunal. O senhor Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, na pessoa de Vossa Excelência e de seu vice-presidente Vital do Rego, ministro Vital do Rego, cumprimento a todos os ministros daquela corte. O senhor Jacques Wagner, senador da República, na pessoa de quem cumprimento todo o Parlamento brasileiro, e na pessoa do prefeito de Recife, João Henrique Campos, cumprimento a todos os prefeitos que eventualmente estejam prestigiando esta cerimônia. E é com grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil comparece a essa cerimônia de apresentação do novo ministro-chefe da Advocacia da União, o procurador Jorge Messias. É válido dizer, ministro, que a advocacia é, por sua natureza, combativa. O nosso exercício profissional constitui serviço público e função social a atuar na defesa dos direitos do cidadão. A cidadania sem advocacia se torna vulnerável a abusos e ao poder econômico, sendo vítima constante de violação de direitos. As prerrogativas dos advogados são, portanto, garantias do cidadão. São imprescindíveis para a efetivação de princípios básicos, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a presunção de inocência, sem os quais não há pleno acesso à justiça. É a partir desta responsabilidade, senhoras e senhores, que nos move diariamente e é porque estamos aqui hoje para saudar o novo advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias. Com larga experiência no serviço público e na advocacia de Estado, o ministro Messias é formado pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB. Membro de carreira da AGU, atuando como procurador da Fazenda Nacional, e agora ministro Jorge Messias é um dos nomes que enobrecem a OAB e inspiram a advocacia brasileira. Por isso estamos contentes e confiantes no futuro. O trabalho harmônico entre a OAB e a AGU é histórico. É uma união que representa a luta pela liberdade, pelo espírito público e pela pacificação entre as instituições e, sobretudo, entre as pessoas. Esse trabalho conjunto entre a OAB e a AGU possibilitou o reconhecimento do direito de advogados públicos receberem honorários advocatícios. Após anos de luta, a verba foi incluída no novo Código de Processo Civil e teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Posso garantir, ministro Jorge Messias, que a Ordem dos Advogados do Brasil preservará sua tradição de promover o diálogo genuíno, a fraternidade e a harmonia que são os esteios de nossa atuação. Assim como a AGU, a Ordem preza por sua independência institucional. Afinal, a Constituição Federal é a nossa bússola. E a preservação do Estado de Direito é o nosso horizonte estratégico. Zelar pela legalidade, pela transparência e pela proteção dos bens públicos é também a nossa missão conjunta. E relembro que a valorização da advocacia pública implica em investimento da sociedade numa carreira de Estado, habilitada à defesa dos interesses da Fazenda em juízo ou fora dele. E para finalizar, quero agradecer e parabenizar a cada profissional da advocacia pública, fazendo registro especial na pessoa da conselheira federal e advogada pública, presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública, Dione Felipe, que contribui para que a Ordem cumpra a sua missão constitucional e mantenha firme o seu compromisso com a ética, a defesa das prerrogativas dos advogados e das advogadas e a consolidação do Estado Democrático de Direito. Parabenizo novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, a quem desejamos sucesso em sua nova missão e aproveito para reiterar que a Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas para seguirmos juntos, unidos, lado a lado, em defesa dos direitos da advocacia brasileira. Muito obrigado, boa sorte, que Deus abençoe a sua missão. Registramos a presença de Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, desculpe-me, Alexandre Padilha. Rui Costa, ministro da Casa Civil.
Márcio Macedo, ministro secretário-geral da Presidência da República. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Boa noite a todos. Cumprimentar Jorge Messias, sua esposa, cumprimentar a presidente Dilma Rousseff, cumprimentar o presidente do Tribunal Superior do STJ, Maria Tereza, Bruno Dantas, presidente do TCU, Jacques Wagner, cumprimentar o prefeito do Recife, cumprimentar nosso batonier da UAB, Simonetti, governador do Piauí, Rafael Fonteles, cumprimentar todos os senhores, são tantas excelências aqui, não é? Todos se sintam cumprimentados, senhoras e senhores. Eu até dizia há pouco que fazia muito tempo que eu não visitava o Palácio do Planalto, embora eu já tenha vivido aqui muitas horas da minha vida, mas fazia muito tempo, então eu até brincava que alguma coisa mudou, mas fico muito contente de poder proceder a esse retorno num momento tão marcante e tão festivo. Alegra-me por demais o convite para presenciar esta cerimônia de apresentação do novo ministro-chefe da Advocacia Geral, o Dr. Jorge Messias. Muito me honra também o pedido que me foi dirigido para alinhavar algumas palavras sobre a importância da AGU, tarefa leve e prazerosa, senhoras e senhores, essa de falar sobre uma instituição com tantos serviços prestados ao Estado brasileiro, a AGU que completará 30 anos em fevereiro de 2023. Peço a indulgência dos que aqui me ouvem se adoto um tom muito pessoal no meu relato, mas isso é inevitável. Primeiro, porque eu fui muito feliz na AGU. Segundo, porque fui um observador privilegiado do processo de construção desse órgão, por ter atuado no Poder Executivo, exatamente no processo de desenvolvimento da AGU. Pude ver, por exemplo, o ministro Geraldo Quintão receber os primeiros advogados da União, aqueles que de fato comporiam o quadro básico. Naquele momento, ainda se vivia uma certa aflição, porque não se sabia se a instituição iria se consolidar. Nas primeiras nomeações, a instituição não tinha um desenho institucional bem definido, especialmente diante de categorias já bem estruturadas, como a magistratura e o Ministério Público. Passados alguns anos, vemos que hoje a AGU possui institucionalidade admirável e, sem favor algum, transformou-se em modelo a ser seguido pelo serviço público em geral. Cada época tem lá o seu desafio. Quando de minha passagem nessa função, na qual o Dr. Jorge Messias é agora investido, o desafio era o de ter coragem para exercer o munus da advocacia pública, quando em jogo a defesa de políticas públicas ou de planos econômicos. Essas medidas são antipáticas muitas vezes e, por isso, sempre sustentei que o advogado precisa de garantias bem definidas. Acaba que, muitas vezes, o AGU tem que lidar contra tudo e contra todos. Para a época presente, os desafios também já estão postos e são de considerável complexidade. O desafio principal é nada menos que o de manter e fortalecer a nossa ordem democrática. Democracia não é um regime que aceite todo o conteúdo, inclusive o autoritário. Democracia não é uma terra de ninguém, à espera de uma tomada de assalto por parte de quem chegar primeiro, tal como as batatas às quais fazem jus o vencedor na referência machadiana. Com a experiência alemã ainda muito viva, Karl Loewenstein nos advertiu: só existe democracia se esta se dispõe a se defender daquelas aves de rapina que se colocam à espreita
para destruí-la. A democracia é necessariamente democracia combatente, ou defendente, ou militante, ou defensiva. Os vários autoritarismos que o Ocidente nos apresenta, em variedade capaz de tornar monótono qualquer círculo dos horrores, bem ilustram o espírito do tempo. A advocacia pública tem um papel a desempenhar, não por caridade, nem por intromissão no mistério de outros poderes, como a tosca interpretação desenvolvida por alguns agentes jurídicos acerca do famoso artigo 142 da Constituição Federal. Deve fazê-lo por regra de competência. A advocacia pública tem o dever inadiável de engrossar as fileiras dos que defendem a democracia. E, no mínimo, porque tais aventuras antidemocráticas geram prejuízos ao erário. Vejam o bom exemplo que aconteceu na Espanha, logo após a intentona golpista daqueles que, por motivos que orgulhariam Franco, queriam a independência da Catalunha. Ali na Espanha, o Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional atuaram de forma firme e resoluta. E convenhamos de modo juridicamente perfeito. Se a representação internacional do Reino da Espanha se dá pelo ente central e não pelas províncias, indago. O que se pode dizer do uso de recursos públicos por parte das autoridades da Catalunha para bancar embaixadas catalãs destinadas a divulgar a causa da independência daquela região? Ora, só se pode dizer que, se a Catalunha não possui essa competência, o uso dessa quantia é ilícito e que aos responsáveis precisa ser imputado o débito. E assim o foi. No mesmo contexto do separatismo catalão, após o Tribunal Constitucional pronunciar a inconstitucionalidade de tal movimento, o Tribunal de Contas daquele país ficou em situação juridicamente segura de imputar débito e de rejeitar as contas da província, pelo uso de vultosa soma para promover o malfadado e oficioso plebiscito pela independência. Vejam, senhoras e senhores, não estou querendo dar ideias para ninguém. Só estou, digamos, pontuando que competências de direito público devem ser interpretadas compreensivamente, na linha de Canutilho, e que uma Constituição como a nossa já contém previsões suficientes para conferir à AGU a missão de defender a coisa pública também quando a ameaça vier sob as vestes do autoritarismo. Já me alonguei por demais e não quero cansar essa distinta audiência. Aliás, também eu não sou aquele Gilmar Mendes de 2001, que disparava tarefas às 3 horas da manhã aos bravos e bravas advogadas e advogados que me ajudavam. E o dia de hoje foi particularmente difícil. Um dia em que tive que me despedir de um amigo que, a rigor, há muito tempo é eterno. Pelé, como sabe. Se mistura essa referência tão pessoal em pleno Palácio do Planalto, senhoras e senhores, é porque, com Pelé, nós aprendemos que, se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita. Ministro Jorge Messias, desejo de todo o meu coração que Vossa Excelência tenha pleno êxito, e estou convencido disto, à frente da AGU. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff. Que batom lindo, hein?
Boa noite a todos. Eu queria iniciar cumprimentando o nosso presidente da advocacia, nosso ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. E queria cumprimentar o Jorge Messias porque, ao contrário dele, de muitos que estão na mesa, eu não tenho formação jurídica. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil e presidente da República e precisei muito da assessoria jurídica, do conhecimento jurídico de outras pessoas. Queria agradecer liminarmente o meu querido ministro Jorge Messias. E, com isso, eu inicio a minha fala saudando os demais presentes aqui, em nome de todos da mesa, do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, do ministro Gilmar Mendes, também do STF, do Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí, da Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, do Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, do João Henrique Campos, prefeito da cidade do Recife, do senhor Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, dos senadores aqui presentes, dos deputados federais, dos prefeitos. Queria saudar também os ministros do governo, do terceiro governo do presidente Lula aqui presente, saudar também os antigos ministros que foram meus companheiros de governo. Queria agradecer a todos vocês aqui presentes, saudar todos os deputados federais, saudando o Silvio Costa, e queria começar dizendo que eu venho aqui falar da importância da AGU e da subchefia jurídica da Casa Civil para um presidente da República. Eu tive várias posições na União. Eu fui ministra de Minas e Energia, depois chefe da Casa Civil da Presidência da República, depois presidente da República. Em toda essa trajetória, foi exigido que fosse compatível com o nosso projeto político, o que nós pensávamos sobre o Brasil, aquilo que queríamos do Brasil, que era imprescindível que fizéssemos isso, dentro, eu diria, de um tripé. A legalidade baseada na legislação, a constitucionalidade dos atos, mas eu quero dizer também a outra questão. O princípio fundamental da democracia, que também não é só a democracia liberal, de separação dos poderes, mas é também da soberania popular. Não há democracia, essa sempre foi a contradição, a tensão permanente da democracia, que é a questão da igualdade. E o nosso governo tinha uma função: reduzir a brutal desigualdade desse país, que é originária de nossa formação escravista. Com isso, ter noção que eu chamaria da cidadania social desse país, da cidadania que é aquela que fundamenta o fato de nos incomodar profundamente que crianças não tenham acesso as crianças das classes trabalhadoras não tenham acesso a tudo o que as crianças, que são nossos filhos, têm, que essa desigualdade que começa lá na tenra infância, aliada a todas as desigualdades de renda, de riqueza, e no caso do nosso país, ainda você tem desigualdade de gênero, que nós todos sabemos que existe,
e a desigualdade derivada do fato dessa população ser fundamentalmente preta e parda, do reconhecimento que somos um país, o segundo país do mundo com a maior população preta e parda do mundo. Perdemos para a Nigéria, na África. Todo esse fato implica nesse tripé. O que é importante na chefia, na subchefia jurídica da Casa, dos assuntos jurídicos da Casa Civil? É que ela dá o parecer sobre a legalidade dos atos, seja aqueles vigentes, seja quando se tenta tomar uma medida e se define que essa medida só pode ser tomada se você modificar a lei. Então, esses parâmetros para um governante são fundamentais. E tem também essa repercussão constitucional que cada ato pode ou não ter. E tem ainda a questão de você preservar o republicanismo, ou o uso bem efetivo, eficiente, né, e necessário do ponto de vista social e econômico dos recursos fiscais. Por isso, eu quero dizer que no coração do Planalto tem essa subchefia. Agora, ela é submetida à Advocacia Geral da União. Se a advocacia dá um parecer, quando, por exemplo, o Ministério que tem seus assuntos jurídicos também, tem sua secretaria jurídica, ela dá um parecer, outro ministério dá outro parecer, quem tem o poder de dar subsídios ao presidente para poder desempatar essa divergência é a Advocacia Geral da União. Então, eu quero dizer o seguinte, a Advocacia Geral da União, ela tem, do meu ponto de vista, um papel fundamental. Ela ajuda um presidente, acredito que um prefeito, né, do ponto de vista da prefeitura, um governador a governar. Se você, de fato, governa dentro dos princípios democráticos, que são fundamentalmente a legalidade, a Constituição e todos os princípios de respeito à democracia liberal, que são separação de poderes, respeito às instituições e também a soberania popular, inexoravelmente, se não tiver uma Advocacia Geral da União forte, respeitada e considerada, vai ser muito difícil que o Executivo tenha também uma atitude de respeito em relação ao Parlamento e ao Judiciário. E isso nós queremos dizer, eu gostaria de dizer de forma, como sendo um testemunho, que eu tive durante muito tempo no exercício da atividade, seja ministerial, seja como presidente da República, e quero dizer, convivi com muitos subchefes de assuntos jurídicos e com a AGU. Eu devo a vários outros uma grande contribuição, mas eu quero destacar aqui a contribuição que foi dada para mim pelo meu querido, eu posso chamar assim, tenho certeza, de amigo, construído na base do respeito mútuo, do fato que eu respeitava a grande capacidade intelectual, a formação do agora ministro Jorge Messias. Todos nós que estamos aqui temos um depoimento para dar. Tenho certeza que cada um poderá dar um depoimento similar do Jorge Messias. Eu quero dizer que eu agradeço. A gente sempre tem de dizer isso, os erros são meus. Agora, eu agradeço ao Messias por ter me ajudado a acertar. Muito obrigada, e o meu depoimento aqui é esse.
Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer aqui, boa noite, presidente Lula. Excelentíssimos senhores e senhoras, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, minha querida amiga presidenta Dilma Rousseff, excelentíssima senhora ministra Sônia Guajajara, na pessoa de quem cumprimento todos os demais ministros e ministras de Estado aqui presentes. Excelentíssimo senhor senador Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner pode pedir música no Fantástico, a terceira vez que compõe aqui o dispositivo hoje. Meu amigo, grande senador, na pessoa também de quem cumprimento todos os membros do Legislativo, os nossos senadores, senadoras, deputadas e deputados federais. A excelentíssima senhora ministra, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Ricardo Lewandowski, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da magistratura brasileira. Senhor presidente da OAB Federal, doutor Beto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados da advocacia brasileira. E aqui, presidente, eu queria fazer um destaque especial. Nós não estaríamos aqui hoje, neste dia festivo, não teríamos tido o dia de ontem, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem a indispensável atuação da advocacia brasileira, que teve a coragem, a combatividade de enfrentar o arbítrio, enfrentar a intolerância e ter a justiça reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal com a inocência do presidente Lula. Aqui eu faço um registro especial aos meus amigos, doutor Cristiano Zanin e a doutora Valesca. Também faço um registro especial aos advogados e advogadas integrantes do Grupo Prerrogativas, na pessoa do doutor Marco Aurélio Carvalho, que aqui está representando todo o Grupo Prerrogativas, da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que de forma incansável e combativa travou o bom combate. Também aqui eu faço registro ao doutor Rafael Fonteles, o governador do meu estado, o estado do Piauí, o estado que me acolheu, o estado que acolheu os meus pais e a minha família, o estado que me deu a instrução. Aliás, eu tive o privilégio de ser aluno do pai do doutor Rafael Fonteles, do governador, professor Nazareno, no Instituto Dom Barreto. Também aqui eu faço registro do prefeito da minha cidade, o prefeito João Campos. Faço registro também ao meu amigo Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado pela presença, Bruno. Eu queria também fazer um registro muito especial ao senhor João Pedro Stedley, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes dos movimentos sociais aqui presentes. E as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, importante, eu queria fazer um registro especial a todos os profissionais de imprensa que agora passarão a ter aqui espaço na presidência da República e tratamento com dignidade que não tiveram nos últimos 4 anos.
Senhoras e senhores, o Brasil vive hoje um novo ciclo de esperança, com justiça social, depois dos ataques aos direitos do povo e dos trabalhadores. Graças ao golpe de 2016, a democracia insiste, resiste e se fortalece. E a coroação desse processo de renascimento da esperança se dá com a eleição do presidente Lula, que volta ao poder ungido com a maior votação na nossa história, 60,3 milhões de votos. Outro sentimento também presente nesta data é a gratidão. Quero aqui expressar meu agradecimento ao povo brasileiro, que devolveu ao Brasil a chance de sonhar com um futuro de felicidade e de bem-estar social. Um Brasil democrático, plural, acolhedor, solidário e generoso com todos e com todas. Quero agradecer ainda ao presidente Lula por ser o portador da esperança na sua campanha, presidente. O senhor ofereceu amor em vez de ódio, semeou esperança no lugar do medo. Assim fez transbordar a mais pura e genuína vontade de viver e de ser feliz de novo. Ao presidente Lula, que sintetiza a luta pela democracia em nosso país, o meu agradecimento. Também quero lembrar aqui da mulher que simboliza também a luta pela democracia e que jamais desistiu de seu compromisso com o povo brasileiro. Este momento histórico tem a grandeza e a ousadia daquela que esteve sempre na defesa da democracia, presidenta Dilma Rousseff. Meu agradecimento à senhora. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial ao senador Jacques Wagner, outro defensor incansável da democracia, que esteve sempre na luta pelos direitos do povo brasileiro e com quem aprendi nestes últimos anos que a justiça social é compromisso de fé e militância que não podemos esquecer nunca. Também gostaria de registrar meus sinceros agradecimentos ao ministro Aloysio Mercadante, uma personalidade destacada da nossa democracia, que tem longo e brilhante trajetória na vida pública brasileira, com quem dividi momentos decisivos na defesa da institucionalidade democrática e também da minha carreira pública. Muito obrigado, meu amigo Aloysio. Agora é o mais difícil. Quero agradecer a minha mulher, Carina Messias, que sempre esteve ao meu lado. Nos momentos mais difíceis, ela foi meu amparo e meu porto seguro. Ela representa a maior bênção de Deus sobre minha vida, que é a minha família. Aos meus filhos Vitória e João, meus amores, eu vejo a esperança brilhar nos olhos deles, e é o que me faz nunca perder de vista o futuro e o que aprofunda o sentimento da responsabilidade de contribuir para a construção de um país em que todas as crianças tenham o direito de usufruir do que eles usufruem. Aos meus pais, Edson e Edna, que me deram instrução, amor e me ensinaram o valor que trago comigo, a fé em Deus, a fé inabelável em Deus. Foi na Bíblia que aprendi a lição que me inspira do meu caminhar profissional na luta contra a desigualdade. Foi em Mateus 25, 35 a 40, que aprendi a verdadeira lição sobre solidariedade. A Bíblia fala: porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
É um dia de muita emoção para mim, que acompanhei com muita apreensão e sucessão de eventos históricos que chacoalharam o Brasil nos últimos 6 anos e nos deixaram à margem do abismo. Felizmente, nas últimas eleições, o povo brasileiro soube recolocar o Brasil no caminho da democracia e nos tirou do perigoso flerte com o fascismo. Poucas vezes em nossa história assistimos aos constantes ataques e ameaças aos pilares da nossa democracia. O desrespeito aos direitos humanos, a perseguição política, a censura, os ataques constantes às instituições democráticas, o desmantelamento de políticas públicas, o negacionismo como método, a incitação ao ódio e ao preconceito, a criminalização da política e o assassinato de reputações pela máquina de fake news em massa causaram muitos danos à nossa democracia. Poucas vezes na história estivemos diante de desafios tão profundos quanto agora. O ano de 2016 deu início a um processo de erosão do Estado Democrático de Direito. Os direitos do povo foram sabotados com vistas à sua destruição completa. O acesso aos serviços e bens públicos, à justiça, à cidadania foi sistematicamente atacado. Presenciamos a escalada autoritária e a propagação de retrocessos civilizatórios. Tudo isso é expressão de criminalização da política, do estímulo ao ódio e à violência armada, do cerceamento da participação popular nas decisões governamentais, do aumento da fome e da miséria. Nos últimos 4 anos, minhas amigas e meus amigos, nos deparamos com os mais altos índices de desemprego, da falta de oferta de serviços de educação e saúde, do aumento inescrupuloso da violência, sobretudo contra os grupos sociais mais vulneráveis, as mulheres, os LGBTQIA+, os indígenas, os pretos e pretas e a população periférica. Assistimos ao aumento das desigualdades sociais e do descaso ambiental. Vendo esse cenário de terror, lembro de Rousseau: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. O importante é que lutamos e sobrevivemos, estamos aqui, vivos, sobrevivemos porque mantivemos os sonhos em nossos corações. Nós voltamos, presidenta Dilma. Ao assumir a Advocacia Geral da União, espero dar uma contribuição decisiva para o resgate da nossa democracia com a retomada da harmonia entre os poderes da República. Os ataques a autoridades que presenciamos nos últimos anos não serão mais tolerados. É inadmissível a banalização dos discursos de ódio e intolerância, perturbando a paz e disseminando o ódio às instituições. Repudiamos a apologia à violência e o autoritarismo. Não permitiremos que tais condutas sufoquem, ou abalem a atuação dos poderes da União, Legislativo, Executivo e Judiciário, nem que interfiram em sua independência e harmonia. A realidade nos impõe reflexão e ação para enfrentarmos os desafios impostos à nossa democracia. Boaventura de Souza Santos ensina que esses desafios passam por diminuir as desigualdades sociais, ampliar a participação democrática dos cidadãos e reconhecer a diversidade cultural, para lutar contra o racismo, o colonialismo, o sexismo e as discriminações em que elas se traduzem. Em nossa gestão, a Advocacia Geral da União terá papel central para enfrentar os desafios estruturantes impostos à democracia brasileira. A AGU, que no próximo mês completará 30 anos, foi criada pelo Constituinte de 1988, sob a inspiração de restauração da ordem democrática e de fortalecimento das funções essenciais à realização da justiça. Ela é um dos importantes pilares de concretização da democracia e de realização plena da cidadania. A AGU desempenha suas competências com vistas à construção e à consolidação do Estado Democrático de Direito e do Estado Social de Direito previstos na Constituição Cidadã. Assim, deve assegurar a proteção jurídica da União e o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, todos os valores supremos de uma sociedade livre, justa e solidária. A AGU possui, hoje, aquela que talvez seja o maior escritório de advocacia do planeta,
que atualmente conduz quase 20 milhões de processos ativos. A instituição hoje atua em todos os fóruns, regiões e instâncias judiciais, com um grande volume de representação judicial e com forte tendência de crescimento. Se analisarmos, por exemplo, o contencioso tributário de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão de minha origem, os números são também expressivos, abrangendo as esferas administrativa e judicial. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal de Contas da União, somando as delegacias da Receita Federal do Brasil e o julgamento perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os valores em discussão ultrapassam 800 bilhões de reais. No estoque da dívida ativa da União são mais de 2 trilhões de reais. Os desafios são grandes e estou seguro de que a nova gestão da AGU será capaz de atuar neste complexo contexto. Numa sociedade marcada pelo risco, em que a realidade nos apresenta problemas cada vez mais complexos, é preciso ressignificar o papel e a atuação da AGU. Para isso, vamos dotar a AGU das melhores e mais inovadoras técnicas e tecnologias que permitam acesso a todas as informações necessárias para que, na tomada de posição, aplique uma visão holística do Estado, das políticas e das implicações positivas e negativas de suas decisões e manifestações. Em resposta ao aumento da demanda de atuação em massa, investiremos em soluções tecnológicas inovadoras, com o uso de inteligência artificial, gestão do conhecimento, reinvenção dos instrumentos de gestão. Nesse contexto de desterritorialização e especialização, são caminhos essenciais, assim também como o fortalecimento da negociação e das políticas de redução de litígios. Além disso, é fundamental estabelecer uma atuação estratégica nos processos mais relevantes da União e suas entidades. E isso se dará em todas as vertentes de atuação especializada da nova Advocacia Geral da União. Na primeira delas, a AGU exerce sua função de consultoria e assessoramento jurídicos, se manifestando acerca da legalidade de toda e qualquer política pública, desde os projetos de lei até a sanção ou veto de proposição legislativa. Nessa atividade, a AGU é peça-chave dos complexos processos envolvidos em todo o ciclo de políticas públicas, desde a formulação da política, perpassando por sua implementação, até chegar à avaliação da política e de seus resultados. O mais marcante desafio dessa atividade é disseminar uma postura de responsabilidade compartilhada acerca do desenho da política pública e dos procedimentos de implementação, trazendo segurança e rigidez jurídicas de forma a ampliar e consolidar uma atuação pautada na parceria e na construção conjunta com o gestor público. Impõe-se estarmos atentos à missão do advogado, que trabalha lado a lado com o gestor, disposto a construir as melhores soluções jurídicas com viabilidade técnica e em face das necessidades da sociedade e de suas escolhas políticas expressas pelo voto popular. Vamos devolver assim, senhoras e senhores, as canetas aos nossos gestores públicos. No enfrentamento dos problemas que se apresentam à atuação consultiva, será necessária a perspectiva de consensualidade administrativa com interface das diversas áreas da Advocacia Geral da União, antecipando-se aos problemas e conflitos inerentes a uma sociedade democrática. Nesse sentido, a atividade consultiva precisará ser cada vez mais multidisciplinar, aprendendo e apreendendo novos saberes, de forma sinérgica, formando, utilizando e prestigiando profissionais de diferentes expertises, capazes de lançar olhares múltiplos sobre problemas crescentes complexos, sempre atenta à aplicação e ao desenvolvimento de novas tecnologias jurídicas e ao uso de tecnologias inovadoras. A AGU agora estará de portas abertas para toda a sociedade brasileira. Assim, gostaria hoje de anunciar, de forma inédita no país, a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que vai contribuir com os esforços da democracia defensiva e promover pronta resposta
a medidas de desinformação e atentado à eficácia das políticas públicas. Essa Procuradoria funcionará ainda como ponta de lança de uma atuação interinstitucional que promoverá a Estratégia Brasileira de Defesa da Democracia com a fundação do Sistema Nacional de Proteção à Democracia. Para a proteção da ordem constitucional, da integridade da decisão pública e da legitimação dos poderes de seus membros para exercício de suas funções. A AGU será uma instituição-chave para o desenvolvimento da administração pública consensual, nova face da administração pública no século XXI, integrando ações conjuntas que propicionem a construção de credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica, o que eu tenho chamado de tripé da confiança e que nos foi solicitado pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, como instituição permanente e representante judicial de todos os órgãos que compõem a União, a AGU possui vocação constitucional para a mediação e conciliação de interesses entre os diversos órgãos do Estado, contribuindo para o desenvolvimento de uma governança integrada entre os poderes da República e os órgãos de controle interno e externo, promovendo a intermediação preventiva de conflitos e respeitadas as respectivas competências e atribuições com vistas ao imprescindível alinhamento das instituições na geração de valor público e da justiça. O protagonismo e transversalidade da AGU devem servir à criação de espaços públicos de cooperação institucional para a construção de uma governança integrada, promovendo a mediação de conflitos entre os diversos órgãos do Estado e gerindo os riscos jurídicos que possam impactar a efetividade das políticas públicas e do programa do governo eleito. Pois bem, hoje, portanto, minhas amigas e meus amigos, junto-me ao esforço de outros advogados gerais na estruturação, consolidação e fortalecimento da Advocacia Pública Federal. Coloco-me com muita honra, mas também com muita humildade, ao lado de nomes como os excelentíssimos senhores ministros Geraldo Quintão, o ministro Gilmar Mendes, o ministro José Bonifácio Borges de Andrada, que foram responsáveis pela estruturação da Advocacia Geral da União, a quem eu peço uma salva de palmas. No âmbito da defesa da União, foram responsáveis pela defesa de verdadeiros hard cases, ou disputas polêmicas, como o racionamento de energia e a privatização dos bancos estaduais. A partir de 2003, os excelentíssimos senhores ministros Álvaro Augusto Costa, José Antônio Dias Toffoli, Luiz Inácio Lucena Adams, José Eduardo Cardoso, meu amigo Zé Eduardo Cardoso, sucederam-me na chefia da AGU. Sucederam-se na chefia da AGU, a quem também peço uma salva de palmas. Foram os responsáveis pela consolidação do sistema de advocacia pública federal, com a remuneração mediante subsídio e a criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem. Na defesa das políticas públicas, sucederam-se na defesa intransigente das políticas sociais promovidas, então, pelo governo, desde a política de cotas no acesso às universidades e no acesso ao serviço público, a política de valorização do salário mínimo, políticas de renda mínima, entre outras. Mais recentemente, a excelentíssima senhora ministra Grace Mendonça, também a quem eu peço uma salva de palmas, foi a primeira mulher a comandar a Advocacia Pública Federal. Uma das marcas de sua gestão foi simplesmente o maior acordo firmado no Brasil, o chamado Acordo dos Planos Econômicos. Nos últimos anos, os excelentíssimos senhores ministros André Mendonça, José Levi, meu amigo José Levi, e Bruno Bianco Leal sucederam-se no cargo de AGU. Os desafios à institucionalidade do sistema de advocacia pública federal não poderiam ser menores. A forte hostilidade presente no campo político fez com que questões ordinariamente resolvidas no campo político fossem inseridos na agenda jurídica. Foram ainda desafiados a conduzir a advocacia pública federal durante os períodos mais agudos da pandemia da Covid-19, viabilizando modelos de teletrabalho e de desterritorialização da força de trabalho, tudo em ordem a preservar o principal recurso da administração pública federal, seus recursos humanos e seus servidores.
Agora é preciso dizer, minhas senhoras e meus senhores, que é inconteste que eu tenho um cliente bem melhor hoje, né? Em certo sentido, daremos continuidade ao trabalho desses antecessores. Isso não importa, contudo, e simples igualdade no modelo de gestão. Viver é seguir a constante mudança. A vontade soberana expressa pelos votos dos mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras nas urnas reclama por essa mudança. E a Advocacia Geral da União estará atenta para, na condição de instrumento de realização de justiça, funcionar não como órgão de controle interno da administração pública, mas como órgão de sustentação e indução das mudanças de políticas públicas gestadas pelo governo federal, gestadas pelo governo do presidente Lula, que agora assume com o compromisso de mudar, e mudar mais uma vez para melhor. A administração pública do medo dará vez à administração pública colaborativa, como nos ensinou aqui mais cedo o nosso ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Também aqui eu peço uma salva de palmas. A diretriz de nossa atuação à frente da AGU está ancorada em 3 pilares: credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Os cidadãos poderão se fiar de que será exercida a tarefa de consultoria jurídica prévia e controle da legalidade dos atos da administração pública, gerando segurança jurídica e, por isso, credibilidade. A força dessa credibilidade estará na certeza de conformidade dos atos dos nossos gestores públicos do governo federal. Nossa missão será indicar o caminho da conformidade ao direito. A garantia dessa conformidade retorna em credibilidade e estabilidade. Os atos gozam de presunção de validez, não por uma mera presunção legal, mas já pela confiança dos demais poderes e dos próprios cidadãos na sua conformidade. O advogado público, assim, deve compor os esforços dos gestores em realizar os desígnios da nossa Constituição Federal, tal como fixados logo em seus primeiros artigos, de uma sociedade mais justa, com preservação da divergência, maior participação social, com desenvolvimento nacional sustentável e redução das desigualdades. Alimentam desse modo expectativas legítimas, positivas em relação aos atos da administração e garantem a necessária previsibilidade. Assim, a sociedade e os agentes econômicos podem esperar da Advocacia Geral da União a atuação alinhada aos preceitos da ordem constitucional econômica, em busca da necessária confiança no que está legislado e no que vier a ser pactuado, seja no campo político, seja no campo negocial. A orientação de nossa gestão será sempre pelo respeito à capacidade institucional de cada poder da República, ciente de que nem todos os problemas podem ser solucionados exclusivamente pela via jurídica, mas reclamam, antes de tudo, uma necessária intervenção política. Daí a razão de termos ciência de que a arena política não é um ponto necessariamente de disputa ou desacordo, mas é, antes de tudo, um espaço nobre de solução consensual dos problemas enfrentados em nossa sociedade. Aliás, é bom lembrar que a palavra política tem a mesma raiz da palavra polidez. A AGU será, nesse sentido, fiadora e garantidora da segurança jurídica, dos contratos, da liberdade econômica e dos investimentos privados, provenientes também do capital nacional e estrangeiro, sempre em prol do desenvolvimento econômico nacional do Brasil, o que propiciará, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento social do país e a redução das desigualdades que ainda impedem a existência digna de todas e todos. Na relação com os demais poderes, a AGU tem papel destacado junto ao Judiciário, não somente junto aos tribunais regionais e tribunais superiores. Aqui eu faço uma referência expressa às desembargadoras e desembargadores federais dos nossos 6 tribunais regionais federais, que aqui muitos nos prestigiam no dia de hoje. Por meio da Secretaria-Geral do Contencioso, a AGU possui uma atuação histórica de excelência. Toda essa expertise deverá ser voltada à defesa do interesse público e da concretização das políticas públicas tão relevantes para toda a sociedade brasileira. Isso porque é pela viabilização das políticas públicas que venham a ser judicializadas que se torna possível a verdadeira materialização da Constituição cidadã, do princípio republicano, da democracia e, sobretudo, de um país mais justo, mais inclusivo e mais sustentável. Assim, a atuação da Secretaria deverá primar pelo diálogo
com as pastas ministeriais. Aliás, o momento é especialmente de colaboração. Em muito boa hora, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, instituiu em dezembro do ano passado o Centro de Soluções Alternativas de Litígios, que se voltará às demandas estruturais e aos litígios complexos. A AGU é ator fundamental nesse cenário, diante de atribuição nas ações estruturais em curso perante o Supremo Tribunal Federal, e cito exemplificativamente ações relacionadas ao desmatamento ilegal da Amazônia, ao enfrentamento ao racismo institucional, às pessoas em situação de rua, dentre outras. Aliás, o Tribunal de Contas da União também trilhou o mesmo caminho aqui, na pessoa do ministro Bruno Dantas, que fez uma inovação institucional importante, ladeado pelo meu amigo, ministro Vital do Rego, também quem eu peço uma salva de palmas ao nosso Tribunal de Contas da União. É fundamental que a atuação judicial desenvolvida esteja alinhada com as políticas sociais que serão desenvolvidas pela administração federal, agora sob o novo enfoque, pelo social, pelo justo e, sobretudo, pelo democrático. E os efeitos dessa virada certamente se refletirão em redução da litigiosidade e na obtenção de caminhos conjuntos para a solução pacífica e consensual das controvérsias que aportarem no STF. Compete ainda a SGCT estreitar laços, dialogar e viabilizar soluções conciliatórias. Nesse contexto de viabilização de caminhos consensuais, mas sempre buscando a concretização das políticas públicas, a cooperação federativa e o equilíbrio fiscal, a AGU atuará, em especial, junto ao Supremo Tribunal Federal. Alinhada com as grandes questões institucionais evidenciadas pelo novo governo do presidente Lula, a nova AGU instituiu novas áreas de atuação temática dedicada. A primeira delas, que eu também gostaria de anunciar, é a Procuradoria Nacional da União de Defesa do Meio Ambiente e do Clima. Com a criação da nova Procuradoria, pretende-se novas soluções jurídicas que harmonizem as diferentes políticas setoriais com a política ambiental, para viabilizar as transformações necessárias à política ambiental, para viabilizar as transformações necessárias à efetividade da transição ecológica. A Procuradoria segue a clara diretriz do presidente Lula e está em consonância com os grandes desafios ambientais do planeta. A criação de uma Procuradoria específica com atuação transversal atende à necessidade de integrar protagonistas da agenda ambiental e fortalecer a atuação dos órgãos jurídicos dedicados a essa temática essencial para a sociedade brasileira. Uma outra novidade é a Adjuntoria de Diversidade e Inclusão. Num governo de reconstrução e união, é preciso que haja iniciativas concretas no sentido de combater desigualdades e promover a equidade. Nesse cenário, essa adjuntoria especial será uma instância ativa na condução de projetos efetivos para a persecução desses valores. Essa área visa trazer para o âmbito da AGU uma mudança radical de cultura, promovendo ações e projetos que concretizem o novo cenário do acolhimento e respeito às diferenças dentro da instituição. Dada a capilaridade das projeções da AGU, o projeto quer levar ações de inclusão, qualificação e empoderamento das minorias para todos os estados do Brasil, num trabalho conjunto com as demais instâncias que compõem o sistema jurídico brasileiro: Judiciário, Ministério Público, OAB, Procuradorias dos Estados, Defensorias Públicas e, inclusive, Legislativo e órgãos de controle. Enfim, é um momento de grandes desafios, mas o tempo já chegou e o nosso Brasil está em dívida e atraso com nossos irmãos minorizados. Queremos que a AGU seja sujeito ativo na reversão do quadro de desigualdade e desrespeito que infelizmente vigora no país. Um outro ponto essencial para a nova AGU é o fortalecimento e ampliação da atuação da nossa Escola Superior da Advocacia Geral da União. Na nossa gestão, a Escola Superior da Advocacia Geral da União deverá se tornar referência em formação e qualificação na área jurídica, por meio do estabelecimento de parcerias e cooperação com instituições de ensino e pesquisas nacionais e internacionais. Como a maior banca de advocacia do planeta, a AGU também não poderia deixar de se preocupar com a sua internacionalização, de sua influência qualificada.
Então, criaremos também uma assessoria de assuntos internacionais que terá a função de tornar a AGU uma instituição jurídica de referência internacional. No mundo globalizado, que carece de novos espaços de governança global, haverá naturalmente aumento da demanda por apoio jurídico especializado para uma participação qualificada nos fóruns de debate e de negociação internacional. Tudo isso faremos em um ambiente de absoluta transparência e destacado grau de controle, de modo a permitir a accountability, com vistas a aumentar a confiança da sociedade na instituição e a estabelecer mecanismos de resistência contra investidas autoritárias e antidemocráticas, para que nunca se afaste de sua missão constitucional em defesa dos interesses dos que mais necessitam do Estado. Por fim, minhas caras e meus caros, é preciso destacar o enorme desafio posto à advocacia pública quanto à reconstrução da capacidade do Estado brasileiro de formular e implementar políticas públicas. Depois de anos de desvalorização do serviço público e do desmonte de áreas de grande relevância de atuação estatal, o assessoramento jurídico da AGU terá papel-chave. O Poder Executivo do nosso país já se mostrou capaz de produzir transformações profundas nessa realidade, a exemplo do programa Bolsa Família. Quero, portanto, deixar muito claro, a Advocacia Geral da União estará incansavelmente dedicada a recuperar o que foi perdido e garantir a democracia e a institucionalidade. O assessoramento na elaboração das políticas será marcado pela presença atenta e pela excelência. Cada nova ministra, cada novo ministro do novo governo eleito poderá ter certeza que os colegas da Advocacia Geral da União estarão atentos e comprometidos com o desenho jurídico dos melhores caminhos para a reconstrução das políticas públicas desmanteladas nos últimos anos. O presidente Lula tem dito que não temos nenhum tempo a perder. Estaremos focados em dialogar com todas as equipes técnicas e garantir segurança jurídica para cada tomada de decisão das autoridades públicas, de modo que as políticas públicas ofereçam as melhores entregas para a sociedade. As transformações efetivas de que precisa nosso país continental, com a afirmação de direitos e fortalecimento da cultura democrática, assim, dependem da reconstrução do Estado brasileiro. A AGU estará, portanto, comprometida com esse enorme desafio e que Deus nos ajude. Meu muito obrigado. Obrigado. Registro a presença de Bandeira de Mello, conselheiro do CNJ, e o presidente da FEBRABRAN, Isaac Sidney. Declaramos encerrada essa cerimônia. Agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa noite.